O videocast hoje aqui no Observatório Político vai ser sobre uma declaração do Alexandre Garcia, né, no seu programa, sobre a questão de Jacarezinho e sobre algumas questões que englobam essa declaração extremamente, digamos, elitista feita pelo mesmo, né? Alexandre Garcia faz um discurso moralista no sentido de dizer que a questão de Jacarezinho, né, no sentido de ter sido elencada a irresponsabilidade e ineficácia da operação policial naquele determinado local, como uma inversão de valores morais a partir de uma suposta mudança de paradigma diante desse ambiente moral que o Alexandre Garcia considera, digamos assim, referência, que deveria ser referência para a sociedade brasileira conservadora, extremamente moralista e cristã, né? Fazer uma comemoração por uma chacina de mais de 20 indivíduos estejam envolvidos com o tráfico ou não. Não é essa a questão, né? Não é esse o referencial para se legitimar a violência enumerada a partir da concepção do Estado, né, que tem um aval para assassinar corpos negros, né? E aí entra essa questão da racialização e da exclusão social e da marginalidade, né? Que é tão batida em certos aspectos e se torna batida no sentido dos estereótipos que se criam a partir dessa concepção de exclusão social, né? Diante de uma sociedade que, digamos assim, se pauta nessa noção do valor utilitário do indivíduo que está inserido nos parâmetros normativos daquela determinada sociedade, né? Que tem que se enquadrar, que tem que estar incluso nos ideais necessariamente capitalistas, mas que não totalizam a questão, né, da exclusão social, mas estamos necessariamente em uma sociedade capitalista, né? Mas que termina por empurrar determinados grupos que são tidos como outros historicamente no Brasil, de um modo geral, né? Sendo específico sobre o Brasil, porque estamos tratando de Brasil nesse canal, tratamos de Brasil, né? Para a marginalidade, e aí causa-se uma série de problemas estruturais a partir dessa noção da racialização, como bem nos lembrou Achille Mbembe, a crítica da razão negra em sua necropolítica, que já foi elencada aqui tantas vezes aqui no canal, né? E em breve vai ter um mini doc sobre isso, tá? Em breve. E Achille Mbembe fala de uma questão que é muito interessante, que é a questão do devir negro, né? O devir negro, o que seria essa questão do devir negro em Achille Mbembe? O devir negro é um local, né, de uma noção de racialização, porque raça é um termo prático, um termo não só, digamos, abstrato, mas um termo que é utilizado para uma determinada diferenciação, que é utilizada durante a evolução, entre aspas, histórica humana, né? No sentido de fazer uma distinção entre determinados grupos, né? E essa noção de raça, ela foi apropriada no sentido de uma composição escravocrata durante a história da humanidade, principalmente aqui no Brasil. Porém, e aqui já elencando também um pouco de Fanon nessa questão, aquele que se institui como determinador dos aspectos sociais nesse sentido, né? Ele distingue que determinados grupos são delegados a um tipo de raça diferenciada daquela da qual ele pertence, né? Para poder elencar aquele determinado grupo como outro, né? E majoritariamente durante essas rupturas históricas que se elegeram, né, durante o desenvolvimento da história da humanidade até os tempos atuais, os negros foram elencados nesse lugar do outro, né? O próprio Fanon passou por essa experiência existencial a partir da sua perspectiva, que até um determinado momento se dava a partir de uma visão colonialista, né? Porque Fanon se via como alguém que fazia parte desse ideal colonizador, até ele se deparar com uma determinada criança em um determinado momento, da sua comunidade, que era na Martinica, que era uma colônia francesa, né?
e aquela criança apontou e disse: olha, mãe, um negro, né? Aquilo naquele momento soou como um insight para ele, no sentido de ele perceber que ele era visto como outro naquele determinado contexto e que ele estava sendo racializado. E o que é que eu quero dizer com essa questão, né? Há toda uma concepção estrutural que se dá desde os primórdios da estruturação, inclusive das instituições acerca do direito, né? Das leis que se estruturam enquanto leis penais, né? Enquanto instrumentalização, né? Da carceragem aqui no Brasil, que é um problema extremamente complicado, né? Que se torna algo naturalizado, né? Que não é natural, mas se torna naturalizado, como se fosse comum encarcerar pessoas em massa, como se fosse comum subir morros ou adentrar favelas atirando para tudo quanto é lado, já que aquele território pode se fazer de um tudo, né? Dentro daquele território de pessoas marginalizadas que já são consequência de uma estrutura social e institucional deficitária que empurra essas pessoas para a marginalidade. E parênteses, né, bem grande aqui nesse momento, porque não se trata de uma legitimação do crime, mesmo o crime sendo proveniente da marginalidade, mas de uma estrutura muito mais profunda que se dá a partir de empurrar essas pessoas para uma marginalidade, estando à margem da sociedade, e isso vai causar algum tipo de reação, né? E algum tipo de reação seria essas pessoas sendo inclusas em um mundo paralelo que é delegadas a elas, que são delegadas a elas, no sentido de que já faz parte dessa própria ideologia, né, das instituições que aderem a uma determinada prática e não só um discurso neoliberal, né, que exerce essa necropolítica, que empurra essas pessoas para um limbo social, quando não para a morte, né? Mas que empurra essas pessoas para um limbo social. E algumas delas, uma boa parte delas, né, procura a seu modo sobreviver, mesmo que seja na marginalidade, mesmo que seja sendo inclusas nesse meio do tráfico, do crime ou do exercer criminoso no aquilo que concerne as regras do Estado, né, brasileiro. E aí o que me leva a outra questão, a questão das milícias, né? Os milicianos incorporados como legitimados a partir de um subterfúgio da própria lei que se faz de cega para um tipo de violência que se exerce contra os marginalizados, né? Seria um caso de resgatar Malcolm X e dizer que não deveríamos confundir a violência do oprimido em reação à violência do opressor? Não se trataria disso? Então quer dizer que o miliciano ele tem aval do Estado para matar. Então quer dizer que o miliciano ele tem aval do Estado para dominar quase que 70% dos territórios do Rio de Janeiro dentro das favelas e se exercer como violência legitimada pelo Estado. Então quer dizer que a milícia ela tem legitimidade do presidente da República para atuar, porque ela é um crime visto com bons olhos, porque a milícia é proveniente de uma determinada classe que se estabelece como dominante no aspecto estrutural e social brasileiro. Então quer dizer que o marginalizado pobre, preto, né, que entra nessa concepção do devir negro do Achille Mbembe, que às vezes nem negro na cor da pele mas entra no devir negro por fazer parte de uma marginalidade social que está delegada a esse ambiente do devir negro, que está associado à cor da pele, mas não só, mas majoritariamente sim, né? Então quer dizer que há certos tipos de violências que são elencadas como legais, que podem ser exercidas, e outros tipos de violências que não podem ser estabelecidas a partir de um determinado local, de uma localização à margem da sociedade, determinada a partir das suas próprias regras estabelecidas pelas instituições jurídicas, pelas instituições estatais, pelas instituições políticas do modo geral no Brasil de um todo, né? Então falar de um moralismo, de uma subversão dos valores a partir de tentar jogar a população contra a polícia é de uma covardia, de uma canalice completa, né? Ou de um desconhecimento absurdo diante de uma pessoa como Alexandre Garcia, que se auto-intitula como um grande intelectual, como um grande jornalista, né? Não é possível admitir esse tipo de coisa ainda em 2021, né?
Os problemas estruturais são muito mais profundos do que simplesmente um falso moralismo de se colocar ao lado da polícia, porque a polícia se torna braço do Estado e braço de exclusão, se utilizando inclusive de ferramentas do próprio escopo social que se perfaz a partir da própria população que se volta contra si mesma, de próprios corpos pretos que se voltam contra corpos pretos, né? A partir dessa instrumentalização, né, desse discurso neoliberal que se exerce com mão de ferro sobre os marginalizados e que tende a excluí-los como se fossem baratas, né, da sociedade e exterminados, né? Então isso não pode ser admitido. Esse tipo de discurso, essa falsa dicotomia, né, ela não merece ser elencada. Não se trata de se colocar contra a polícia, mas elencar, sabe, como há problemas institucionais muito mais sérios no Brasil, muito mais problemáticos do que uma simples condenação de povos marginalizados que vivem nas favelas, que vivem tentando sobreviver como podem. Lógico, existem traficantes que se estabelecem com muito poder dentro das favelas, mas muitos deles são apenas testas de ferro de grandes políticos que habitam o nosso grande cenário popular brasileiro e que estão ambientados dentro das próprias instituições federais, né, como a polícia, né, e que estabelece essa relação para com os milicianos. Então chega de hipocrisia, chega de Alexandre Garcia, chega de falso moralismo no Brasil. E é lamentável que isso ocorra, que essa violência seja legitimada com o braço do Estado, essa exclusão social se dê a partir de uma perspectiva de uma racialização que se instrumentaliza do racismo como política pública e política de morte no Brasil. Então esse foi mais um videocast do Observatório Político, né? Se você curtiu, se você gostou, deixa teu comentário, deixa teu like. Os nossos grupos seguem na descrição, né? E no mais, compartilha, deixa teu comentário se você concorda, discorda, e até mais, meus caros.